Fala torcedor alagoano e fala torcedora alagoana, principalmente os torcedores azulinos, que hoje tem decisão pro CSA, Paysandu e CSA lá na Curuzu. Vamos falar tudo sobre esse jogo muito decisivo pela Série C, então vem comigo. Vamos começar o vídeo de hoje para esse jogo decisivo entre times azuis e branco. Primeiro de tudo, como sempre, agradecer sua visualização, seu like, sua inscrição. No final a gente vai falar um pouquinho das minhas redes sociais e do que a gente vai fazer hoje mais tarde lá na hora do jogo. Então fica aí aguardando que a gente tem novidades para essa noite, beleza? Vamos falar do jogo de hoje, o Papão contra o Azulão. É um jogo muito complicado, um jogo muito decisivo. As duas equipes estão em uma situação muito parecida, para não dizer igual, na tabela e no campeonato. Então, assim, é um jogo que envolve muito do extracampo, muito do clima, muito do que esse resultado pode significar para as duas equipes, para o prosseguir, na verdade, do campeonato, beleza? Vamos lá, vamos deixar de enrolação porque meus vídeos estão ficando muito longos. Então, vamos falar do time do Paysandu. Quando eu fiz as artes desse vídeo, o CSA era o 11º e o Paysandu o 10º. Os dois desceram uma posição, com os jogos da Série C que já começaram. Então hoje o Paysandu é o 11º e o CSA é o 12º. Porém, o resto de pontuação, etc., tá igual. Então não vai interferir muito. Vamos lá. Time do Paysandu, extremamente irregular. O time tem 5 vitórias, vamos pegar a colinha, 3 empates e 5 derrotas. 18 pontos, os mesmos 18 pontos do CSA. Diferença é que o CSA tem algumas vitórias a mais e umas derrotas a mais e empates a menos. Beleza? 18 pontos, 11º. Vamos falar sobre o campeonato do Paysandu. Hoje o treinador do Paysandu é o Hélio dos Anjos, que assumiu há pouco tempo. Mas já trocou de treinador. O Paysandu durante a Série C já teve sequência de tudo. É muito irregular o time do Paysandu. O time do Paysandu já teve sequência de derrotas, já teve sequência de empates, sequência de derrotas. Inclusive vem de 2 vitórias muito difíceis. O Paysandu pegou o clássico lá do norte, o Rempar contra o Remo, e pegou o líder do campeonato, que é o Amazonas, e venceu as duas. 2 jogos muito complicados, com situações muito adversas, a gente já vai falar disso. Mas o que eu quero dizer, o time do Paysandu é um caixinha de surpresas. Por exemplo, o time junto com Confiança são as equipes que têm a pior defesa. Cada um tomou 20 gols. A gente está indo para a 14ª rodada agora. São 3 jogos, 20 gols. É quase uma média de 2 gols por jogo. É 1 ponto alguma coisa, mas é uma média muito alta para qualquer competição. Se você tem uma defesa que toma mais de 1 gol, teoricamente, né, por jogo, é preocupante. E aí vamos falar assim dos últimos 2 jogos do Paysandu. Para depois a gente falar como o time vem jogando. Clássico Rempar. 2 pênaltis duvidosos, tanto para o Paysandu quanto para o Remo. O Paysandu fez o dele, o Remo perdeu. O segundo tempo do Paysandu foi muito ruim. O Remo comandou o jogo, teve várias oportunidades. O Paysandu praticamente jogou no erro do Remo no contra-ataque. E assim não soube aproveitar a situação do jogo. O melhor jogador do Paysandu na partida foi o goleiro Matheus Nogueira, que a gente vai falar já dele. Então assim, ganhou um clássico naquele velho ditado do futebol. Clássico não se joga, clássico se ganha. Foi bem isso o Paysandu na uma partida. Na outra, contra o Amazonas, interessante, né? Todos os times do norte. 2 do Pará e 1, obviamente, do Amazonas. Enfim, quando jogou lá fora de casa contra o Amazonas, o time teve uma boa postura, não jogou com medo do líder, saiu na frente do placar, conseguiu a vitória depois que já tinha sofrido o empate. Então assim, uma postura muito boa, uma postura de quem está buscando entrar no G8. Porém, como eu falei, antes dessas 2 vitórias, o Paysandu via de 2 derrotas. O time é muito irregular, então a gente não sabe o que esperar do Paysandu no próximo jogo. Eu sempre falo que a Série C é o pior campeonato para comentar, porque é uma irregularidade dos times, a tabela é muito parecida, você dorme com a tabela de um jeito e você acorda com a tabela completamente invertida. Então é muito difícil eu cravar aqui e falar, pô, o Paysandu vai jogar desse jeito. Provavelmente o Paysandu vai jogar, obviamente, para ganhar, para conquistar mais 3 pontos e ganhar um confronto direto, um jogo de 6 pontos. Porém,
a irregularidade do Paysandu não me faz ter certeza, não me faz ter segurança de dizer que o Paysandu hoje vem pra amassar o CSA ou qualquer coisa do tipo. Até porque tem que combinar com o CSA também esse jogo, né? E a gente vai falar disso. Como é que o Paysandu joga? O Paysandu, vamos primeiro falar do ataque, porque a gente falou que o Paysandu é a pior defesa, vamos falar do ataque. O Paysandu tem boas peças no seu elenco, tem um elenco recheado de nomes conhecidos, a gente já vai falar de muitos nomes desses, principalmente aqui no futebol alagoano, são nomes conhecidos. Mas o time do Paysandu joga muito em função do seu principal jogador, que é o Mário Sérgio, que a gente vai falar já já dele. Então assim, é um time que busca muito jogar pelo meio, em busca dos seus centroavantes, dos seus homens de área, porque muitas vezes joga com mais de um. As explorações pelas laterais praticamente são pelo lado direito, pela lateral direita, é muito forte do time do Paysandu. Não é um time que costuma jogar com pontas mesmo da posição. Então, até por isso, de ter dois centroavantes, ter um meio com jogadores como Robinho, ex-Palmeiras, ex-Cruzeiro, a gente já fala dele também. É um time que busca muito essa jogada pelo corredor central. Porém, isso implica em algumas coisas na defesa. O time ataca muito pelo corredor central, então o time sobe muito pelo corredor central. Então deixa um pouquinho essa cabeça de área desprotegida. E eu falo isso porque o time do Paysandu dá muitos espaços por ali. O volante, o Jaci Maranhão, não é um cara que eu gosto muito. Eu acho que esse cara muito força física, muito brucutu. Eu acho que é um cara que mais finalizador de jogadas, né? Acaba a jogada na falta e tal, do que um cara que contribui para uma defesa mais sólida. Então, o time do Paysandu leva muito sufoco na parte de trás. Por quê? Tem uma cabeça de área desprotegida. Por jogar sem os pontas, não tem muita ajuda para os laterais. Então, a dobra de atacantes pelas laterais do Paysandu é constante. É um time que tem muito problema com essa dobra de atacantes pelas laterais. Então, sofre muito essas jogadas pelos corredores. E é um time que toma muito gol de bola aérea. Defensiva, no caso, né? Toma muito gol de bola aérea. Além de, mesmo tendo uma defesa experiente, uma defesa rodada, uma defesa com uma boa estatura, se você pegar o Paulão, o Jaci, o Wellington Carvalho, são caras que tem um jogo aéreo como força nessa característica de jogo de cada um. É um time que toma alguns gols de bola aérea defensiva. Isso aí eu tô já falando para dizer uns caminhos que o CSA pode explorar. E já também imaginando o espelhamento do jogo do CSA, que explora as laterais, um time que gosta de jogar com seus pontas, jogar com seus laterais. Hoje vai ter Arnaldo, Vanegas, Yael Teles, enfim. Mas é isso o time do Paysandu. Vamos falar dessas peças. Principal jogador, o cara do time, principal arma ofensiva, o cara que vive a melhor fase, disparado é o Mário Sérgio. O Mário Sérgio hoje é o principal jogador do Paysandu de longe. É o artilheiro do time na competição com 6 gols, é o artilheiro do time no ano com quase 20 gols. É um cara que eu gosto muito, inclusive eu fiz um vídeo no Reels do Instagram indicando alguns reforços pro CRB que joga hoje a Série B e botei o Mário Sérgio entre um deles. Por quê? É um atacante que hoje joga de 9, joga próximo à área, mas não é um cara gigante de estatura e porte físico. Ele é um centroavante muito versátil. Por isso que eu gosto muito dele. Ele é um cara rápido, é um cara que é canhoto, um cara que tem um bom cabeceio, mesmo não tendo uma alta estatura, um cara que bate bem pênaltis. Então assim, é um centroavante muito completo que o CSA tem que ter muito medo. Então é um cara que junta velocidade, bom posicionamento e boa técnica. Um cara muito versátil mesmo, é o cara que faz a engrenagem ofensiva do Paysandu andar. O Paysandu, quando não tem o Mário Sérgio, como quando ele tá mal, ofensivamente cai muito de produção. Beleza? Principal jogador de longe. Aí vamos falar de peças conhecidas que tem nesse time. Como eu citei, Robinho, volante, meia, ex-Palmeiras, ex-Cruzeiro. Um cara que tem ex-Curitiba principalmente, né? Quando ele surgiu, onde ele é uma das referências. Um cara que tem a bola parada, isso é muito importante numa Série C, eu sempre bato isso na tecla. Um cara que tem a bola parada, um cara que tem um toque refinado, que encontra os espaços, porém fisicamente é um cara que não tá tão bem preparado quanto já esteve em outras épocas. Então assim, é um cara que cansa rápido. A gente vai falar já que já tá aqui na verdade, mas o Paysandu tem opções no banco para suprir isso. Vamos lá.
Já vou falar aqui de um cara muito conhecido, inclusive jogou aqui no Asa, aqui em Alagoas, que é o Paulão, cara que tem passagens por Cruzeiro, por Internacional, por Vasco, enfim, zagueiro muito rodado, zagueiro que tem uma boa bola aérea. A gente tá falando dos problemas de bola aérea defensiva do Paysandu, mas geralmente problema de bola aérea defensiva é uma coisa de sistema. Não é de um jogador ou de outro, é um sistema que não tá encaixando. Às vezes o time marca individual e não tá dando certo, marca por zona e não tá dando certo. Esse é o caso do Paysandu, porque o Paulão sempre teve uma boa bola aérea na sua carreira, tanto defensiva como ofensiva. Ofensiva ele é um cara que fez muitos gols importantes por times onde passou. Eu dei uma pesquisada, pô, o Paulão tem gol marcante pelo Internacional de bicicleta, tem gol importante pelo Vasco em busca de uma vaga na Libertadores, enfim, é um cara que por onde passou sempre fez gols. E aí, é um cara muito experiente e olhando para o ataque do CSA, falando de velocidade com o Tagliari, com o Telles, com o Vanegas, isso pode ser uma vantagem para o time do CSA, porque a zaga do Paysandu, Paulão, Wellington Carvalho, que pode jogar hoje, a gente já vai falar dele, esse RB, são caras lentos. Então, o jogo pelo chão pode ser uma vantagem para o CSA, mesmo a gente estando falando de um jogo que vai ser na Curuzu, que é um gramado muito ruim, é um jogo que as dimensões do campo não ajudam, enfim. A gente já vai falar disso. Nenê Bonilha. Esse é o meio campista que pode ajudar o Robinho durante a partida, entrando no segundo tempo. Pode ser o cara que substitui o Robinho. É um cara que é muito experiente também, tem passagem por Fortaleza. Uma passagem muito marcante, na verdade, pelo Fortaleza. Muitos anos de Portugal. Um cara que tem um bom toque de bola, um cara que tem um bom passe. É um cara que pensa mais o jogo, um cara mais da cadência. Pode jogar tanto de meio centralizado como segundo volante. Então, assim, é uma ótima opção para o Paysandu ter ao decorrer da partida. E botei um cara experiente aqui, que tem muitos acessos por time de Série B, já jogou Série A, que é o Eltinho, lateral esquerdo. Um lateral esquerdo mais técnico, mas eu trouxe ele aqui também para reforçar isso do Paysandu. Não joga com pontas. O Careca, que a gente já vai falar, ajuda muito nessa recomposição e tudo mais. Porém, essa lateral esquerda do Paysandu é uma lateral esquerda experiente. Então, um jogador que vai cansar rápido. Então, se houver uma dobra ali do CSA, pode ser o caminho para o CSA conseguir uma boa vitória. Porque, como eu falei, o time do Paysandu sofre demais pelas laterais. Então, você sobrecarregar um jogador que já tem a tendência de sair no segundo tempo, já tem a tendência de se cansar rápido, pode ser um jogo mais estratégico para o time do CSA em busca do gol. Beleza? E agora vamos falar dos jogadores que já passaram aqui pelo futebol alagoano, que tiveram passagens boas, alguns que o torcedor não tem tanta saudade, e o torcedor supersticioso do CSA, que tem medo da lei do ex, tem que se preocupar porque tem muita lei do ex no Paysandu, beleza? Eu não botei aí a foto, eu esqueci. Porém, o Wellington Carvalho provavelmente joga hoje, ao lado do Paulão. Ele é esse RB, é um zagueiro, um bom zagueiro para a Série C, um cara que joga o arroz com feijão, como eu falei, tem uma boa bola aérea ofensiva. Mas aí vocês já estão vendo. Nicolas Careca, que é um cara extremamente criticado pelo time, pela torcida do CRB. É um centroavante que tem suas limitações técnicas, mas no Paysandu até está sendo uma peça útil. Um cara muito voluntarioso, principalmente nessa ajuda na marcação. Já fez gol inclusive contra o Amazonas, com o passe do Eltinho. Mas é um cara muito controverso aqui no futebol alagoano, porque veio para substituir um grande nome do time do CRB na época, que era o Gamalho. A torcida ficou muito revoltada com a direção na época. Enfim. Vamos falar das leis do ex do CSA. Temos aí Bruno Alves, que não é titular absoluto, passou pelo CSA, mas é um cara que sempre vem entrando com o decorrer da partida. Atacante, canhoto. É um cara que tem uma variação legal, um cara que joga centralizado, um cara que joga um pouquinho mais aberto. Então, assim, é uma boa peça para o time do Paysandu no segundo tempo. Temos aí o Igor Fernandes, que hoje é dúvida, mas é o lateral esquerdo do time do Paysandu. Quer dizer, é o lateral esquerdo do time do Paysandu quando o Eltinho não joga. É um cara que tem mais força física, é um cara que tem mais vigor. Sentiu, teve uma lesão muscular na última partida e no decorrer da semana nos treinos. Então é um cara que não sabe se vai jogar, mas também é ex-CSA, também é uma lei do ex aí. E um jogador que a torcida do CSA não tem a menor saudade, um cara que não deixou nenhuma boa impressão aqui no CSA, que é o Rodolfo Lemon, zagueiro. A torcida do CSA pega muito no pé dele. Não joga, provavelmente, é um cara que é banco, não é utilizado com frequência. Então, assim,
A torcida do CSA, bem que queria talvez que o Filemon jogasse hoje, mas ele provavelmente não vai entrar, a não ser que aconteçam muitas situações adversas ao decorrer da partida com o time do Paysandu. Beleza? É... Falar aqui também de um destaque do Paysandu que eu citei lá no começo do vídeo e não trouxe ainda. Goleiro Matheus Nogueira. Velho, esse goleiro não é o Matheus Nogueira que joga no Brusque, que é um cara rodado, experiente, que já tem muitas passagens por times aí da Série C e B. Não é esse goleiro. Um goleiro novo. Um goleiro que tá pegando muito no Paysandu. O time do Paysandu, como eu falei, é muito exposto defensivamente. Mas é um goleiro que vem pegando pra caramba. De verdade, foi o melhor jogador contra o Remo, no Rempar. Foi muito bem no Amazonas e Paysandu. Então, assim, é um goleiro que vem uma fase muito boa. Um goleiro que tá segurando as pontas do time do Paysandu. Então, se eu fosse destacar duas peças no time do Paysandu, ofensivamente, disparado, muito longe do segundo, o Mário Sérgio, atacante, camisa 9. E, na questão defensiva, o goleiro Matheus Nogueira. Beleza? Vamos falar agora do CSA, do time da casa. Da casa da gente, né? Daqui de Maceió de Alagoas. Por onde eu posso começar? A importância da partida eu já falei. Os times são muito próximos, é um jogo de 6 pontos. O CSA busca se manter aí nessa briga pelo G8. Vamos falar um pouco do jogo contra o São José. O CSA fez uma partida justa, fez uma partida que era isso, era ganhar do São José em casa para se firmar, para não distanciar dessa briga, para voltar a ter bons ares na competição. Primeira vitória do Marcelo Cabo na Série C. Teve o Vanegas aí como titular, já deu uma mudança de dinâmica no time. O Iago Teles teve uma boa variação. Foi um cara que não só jogou aberto, mas veio pro meio junto com o Vanegas também ajudar nessa criação do jogo, nessa dinâmica pelo meio. Até porque a gente sempre fala, o Tomás Baixo fica muito, muito, muito sobrecarregado ali na criação no meio campo. Então, assim, foi uma boa variação. O Vanegas tem essa característica de ser um meio atacante, então ajuda muito. Também deu uma tirada de peso nas costas do Tagliari. Então, esse trio de ataque hoje, Vanegas, Tagliari e Teles, deve se repetir. E eu acho que é o melhor trio de ataque possível hoje para o CSA. Gostei muito do Vanegas. Eu acho que com o decorrer das partidas ele vai pegar ritmo, vai encaixar mais nesse ataque. Então, assim, CSA e São José. CSA fez o correto, foi lá, ganhou e precisa de uma boa sequência hoje no campeonato. Eu acho que uma das coisas que eu mais falei nos jogos do CSA, fora de casa, o empate não é ruim. Você empatar fora de casa nunca é ruim. Porém, a circunstância do campeonato não deixa essa situação de um empate fora de casa tão confortável para o time do CSA e hoje não deixa de ser igual. Eu me lembro que eu debati isso com o pessoal do Informações do CSA numa live pré-jogo, junto com o Papo de Azulino, enfim. E hoje é uma situação muito parecida com aquele jogo do Figueirense. O empate é ruim, historicamente não é ruim empatar fora de casa, mas as circunstâncias do campeonato para o CSA demandam uma vitória hoje fora de casa para o CSA ficar mais perto do G8, beleza? Vamos falar de saídas e chegadas do CSA, porque é muito importante a gente falar disso. Por quê? O CSA tinha um planejamento de trazer reforços nessa janela do meio do ano para ajudar o time na busca pela segunda fase da Série C. Beleza. Vou até me ajeitar aqui para falar disso. Tinha esse planejamento. Trazer peças. Manter essa base que já vinha jogando e trazer essas peças. Porém, conviveu com a saída de 2 atletas. Um titular absoluto, que é o Cedric, e o Thiaguinho agora, que saiu, foi pro Sampaio. Por que eu falo isso? Porque assim, você tem um planejamento de trazer atletas e manter essa base. O CSA já trouxe aqui, eu anotei, foram muitos atletas, né? Trouxe o Rainer, Vanegas, Maciel, Abner e agora tá trazendo o Júnior Todinho, que possivelmente vai jogar hoje. Eu até tô devendo aí um vídeo do reforço ou contratação do Todinho, mas vou logo adiante, eu acho o cara muito útil pro CSA numa Série C. Vamos lá, trouxe um meio atacante ali, também mais meio campista hoje, que é o Rainer. Trouxe 2 atacantes de lado. 2 atacantes de lado, que é o Abner e o Vanegas. O Todinho é um cara que tem essa variação de ser travante e ponta. E trouxe o Maciel, que é volante. Quando o Maciel chegou, o planejamento era o Maciel jogar junto com o Cedric. O Cedric já saiu. Então, assim,
Já perdeu um titular, não sei se o CSA planeja uma reposição ou se vai tentar encaixar o Marcel com alguém que já esteja no elenco. Perdeu o Thiaguinho, que não era um cara titular absoluto, que não era um cara que se firmou como titular, mas trouxe muitas opções para essas laterais. Beleza. Tinha um planejamento de trazer 4 atletas para mais, e hoje já tem um planejamento que perde atletas. Então é muito importante a gente ver qual vai ser a próxima movimentação do mercado do CSA, até porque tiro curto, faltam poucas partidas, tem aquela dúvida se vale a pena ou não contratar agora, porque se não tiver dando certo, se vê que vai economia, não vai conseguir a vaga, vale a pena contratar muitos atletas para depois não ter utilidade neles. Janela do CSA vai fechar agora com o Todinho, enfim, não sabemos. Porém, no geral, a janela do CSA foi muito boa. O Rainer é um bom atleta, o Vanegas é uma ótima contratação, o Todinho é um cara muito útil, o Marcel é um cara muito útil. O CSA demonstra que quer essa segunda fase, busca subir, mas ainda precisa encaixar muito esse time, precisa de uma sequência de vitórias que o CSA não consegue essa sequência de vitórias nem a pau, principalmente quando vai jogar fora de casa. E hoje é um dia que vai ser divisor de águas. Por quê? Precisa da vitória fora de casa, é um jogo de 6 pontos, é um adversário direto, é um jogo que você possivelmente vai dar uma distanciada da parte do meio da tabela e vai conseguir dar uma colada ali no G8. Então assim, jogo fundamental para o CSA. O CSA precisa de algo novo, precisa trazer 3 pontos fora de casa urgente. E aí, em meio a isso, tivemos a notícia da recuperação judicial do CSA, né? O CSA entrou em recuperação judicial, fez o pedido foi aprovado na quarta-feira pelo juiz Henrique Gomes de Barros. O CSA alega que tá com problema de uma dívida de 20 milhões de reais. Confesso que achei estranho quando saiu a notícia, confesso que achei estranho os valores, mas eu não sou especialista em direito tributário, nem nada do tipo. Então assim, não vou fazer falsas alegações aqui, não cabe a mim isso, mas é uma situação estranha do CSA. Até porque, eu vou dar só um exemplo. Trouxe aí Rainer, que veio da Série B, Júnior Todinho, que veio da Série B, o Marcel, que era um dos principais jogadores de um dos principais times da Série D, trouxe jogador vindo de fora do país, que é o Vanegas. Então assim, folha salarial, se tiver apertada para contratar, para pagar mensalmente, eu já acho estranho que esteja devendo tanto. A gente teve uma aspa lá do Rafa Tenório que disse que essa recuperação judicial do CSA não prejudica o time no decorrer dos anos. O time pode ter o seu planejamento intacto mesmo com a recuperação judicial, mas assim, o clima de desconfiança com o time do CSA como instituição só aumenta, porque durante o ano todo teve essas alegações, o CSA está ruim financeiramente, tem um orçamento limitado para contratar, não conseguimos fazer grandes investimentos. Porém, na época que trouxe várias contratações, várias peças, e o planejamento nem era trazer tantas peças assim, entre recuperação judicial. Então assim, é um clima muito estranho no CSA, existem várias suposições, existem várias incógnitas, existem várias teorias, mas não, como eu disse, não cabe a mim trazê-las aqui. Porém, eu particularmente acho muito estranho essa situação do CSA. Mas vamos falar do jogo. Um resumo rápido. Paysandu vem de uma boa sequência de vitórias. É um jogo complicado lá na Curuzu. O jogo sempre é muito complicado lá. Questão de torcida, questão de gramado, dimensões do campo. O CSA precisa trazer uma vitória urgentemente. Então assim, o Marcelo Cabo vai ter que ter um plano de jogo muito bem definido. E é um jogo divisor de águas, é uma decisão, de fato, uma decisão para os dois times. Então assim, jogo, eu acho assim, é realmente o jogo que vai definir. Tá, porra, ligar aqui uma Fórmula 1. Deixa eu fechar a janela para ver se diminui o som. Não diminuiu muito, mas enfim, o Schumacher tá aqui embaixo. Sim, divisor de águas para ambas as equipes. Tanto o Paysandu como o CSA vão se complicar demais se perderem essa partida. Agora, se ganharem, vão ter uma perspectiva muito positiva para buscar uma vaga no G8. Então assim, decisão mesmo. É um jogo assim, com clima de guerra, com clima de
decisão de temporada. Vai definir a temporada dos dois times, beleza? Vou estar lá fazendo esse jogo com o pessoal do Na Rede hoje. Vamos ter o pré-jogo, vamos ter a cobertura completa dessa partida. Então, me segue nas redes sociais para pegar o link da transmissão ao vivo. Vamos estar lá com o pessoal do Na Rede, que é um dos maiores canais de transmissão esportiva do Brasil no YouTube. Então, segue a gente, me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo para as novidades, para outros tipos de conteúdo que são exclusivos dessas plataformas, para notícias do dia a dia, análises do dia a dia e para ficar por dentro de todas essas novidades minhas, com transmissões, com vídeos e com esses tipos de conteúdo, beleza? Espero você lá na transmissão, espero você mais vezes aqui no canal. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva também, compartilhe para quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo, me siga nas redes sociais e espero você mais tarde na rede e nos próximos vídeos, tanto do CSA, como do CRB, como dos outros times aqui do futebol alagoano, beleza? Um grande abraço e valeu!